Muito boa noite a todos. É sempre um gosto estar aqui convosco. Eu quero começar por vos desejar um bom ano. Acho que ainda é permitido, em meados de janeiro, desejar um feliz ano a todos. Eu estou só aqui à procura de uma coisa que vos quero. Okay. Eu quero falar-vos sobre a importância deste ano, que está agora a iniciar, alguns desafios que nós temos à nossa frente. Eu vou falar de 7 desafios que eu acho que todos nós, aqueles que são do Senhor, terão pela frente neste ano de 2024 e para o qual nós devemos estar atentos. Nós este ano, por acaso de saberem, temos várias coisas importantes que vão acontecer este ano, em termos sociais. Vamos ter algo que nós gostamos bastante, que são vários fins de semana prolongados, e pelo que estava agora a ver, e pelos vistos, vocês aqui em Oliveira das Meias são muito inteligentes no que diz respeito ao feriado municipal, porque é garantido, não é? Todos os anos é fim de semana prolongado, não é? É uma segunda-feira, certo? Não estou errado, exatamente. Então tem esse fim de semana prolongado, mas é todos os anos. Temos de 8 a 10 de junho, também é um fim de semana prolongado. 1 a 3 de novembro, outro fim de semana prolongado. E a Páscoa também é um fim de semana prolongado, para não falar do fim de semana prolongado do Ano Novo. Portanto, são coisas que nós gostamos. Uma coisa que também é muito importante este ano vamos ter eleições legislativas, algo que é muito importante, que muitas vezes as pessoas desvalorizam, principalmente aqueles que são do Senhor, e que sabem que a nossa cidade está nos céus, o nosso futuro não é neste mundo. Podemos ter tendência a desvalorizar, mas é algo que nós também somos chamados, enquanto cidadãos, a votar, e devemos fazê-lo pensando, enquanto crentes, enquanto filhos de Deus, de que forma é que nos devemos conduzir até neste aspecto. Temos as eleições europeias também, que muitas vezes as pessoas desvalorizam porque não é muito importante, isso é lá longe, não nos diz muito, e de facto é das eleições onde há maior desinteresse, mas são eleições muito importantes, porque muito do que se decide lá acaba por chegar cá a Portugal. Vamos ter também 2 eventos desportivos de grande relevo. O Europeu de Futebol vai permitir que nós alguns irão andar um pouco mais distraídos das questões sociais, económicas, políticas, e os Jogos Olímpicos também. Vamos ter também as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que também é sempre um foco em novembro, um foco de interesse, e o que se passa lá também é muito importante em termos sociais, porque o que por lá se passa, ao fim dos 5 a 10 anos, chega cá muitas vezes. E vamos ter alguns eventos também. Penso eu que a Igreja da Quinta de Conde vai organizar uma conferência bíblica. De 3 em 3 anos eles organizam uma conferência bíblica. Eu e o Francisco estivemos lá há 9 anos, já lá vão 9 anos, e há 6 anos estivemos lá na conferência bíblica a ministrar a palavra de Deus, e eles vão, querendo Deus, organizar este ano, para além do Congresso da Páscoa, que também penso que essa informação já chegou cá. Ou seja, algumas coisas importantes para este ano de 2024. Mas temos alguns desafios pela frente, desafios que são políticos, como já falei. Vamos ter desafios económicos. Nós vemos que há situações difíceis, pessoas que estão a passar por situações financeiras complicadas. Tivemos agora o fim do IVA zero, temos tudo a subir, e excetuando os salários que pouco sobem. São desafios económicos que vamos ter pela frente, e desafios sociais, desafios tecnológicos. Talvez alguns não saibam disso, mas a inteligência artificial está em todo lado, parece que nos vem facilitar a vida, mas temos de ter algum cuidado, porque há muitas coisas estranhas a acontecer também com este desenvolvimento da tecnologia. E pode retirar muito, a tecnologia acaba por nos tirar muito da nossa interação humana. Nós somos capazes de estar, principalmente as gerações mais jovens, estarem a conversar uns com os outros só através da tecnologia. Já não há tanto contacto físico, que é tão importante para nós que somos seres sociais. Também há desafios ambientais, e nós vemos aqueles zelotes, aqueles
eu diria mais do que zelotes, aqueles terroristas climáticos que vêm com a ideia de que o mundo vai acabar se nós não mudarmos radicalmente a nossa maneira de viver. Também temos esses desafios ambientais, temos desafios éticos e morais. Vimos este ano que passou leis a serem aprovadas, nomeadamente na eutanásia, e também agora, mais recentemente, das questões da identidade de género. Vai trazer-nos desafios muito grandes. Ou seja, é um ano cheio de desafios pela frente. E no meio de tantos desafios que temos, devemos pensar, aqueles que são do Senhor, que pessoas nos convencer. Há aquela passagem que eu gosto bastante, claro que tem um contexto que não é propriamente dirigido a nós, na segunda epístola de Pedro, 3,18. Vamos ler este versículo rapidamente. Não é 3,18, segunda de Pedro 3:11. 3:18 é o último versículo. 3:11 diz assim, no versículo 10: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Claro que Pedro está a falar a um povo diferente, mas devemos pensar, cada um de nós deve pensar, que pessoas nos convencer neste mundo e perante estes desafios com os quais nós nos deparamos. Então eu vou elencar aqui 7 desafios que eu vou tentar percorrer com a brevidade que me for possível. O primeiro deles é eleições. Vamos ter eleições pela frente. E a palavra de Deus é clara quanto à nossa relação com as autoridades. Diz Romanos 13: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, às autoridades. Devemos estar sujeitos. Porque diz o apóstolo que elas foram ordenadas por Deus. Não vou dizer necessariamente que este governo que agora está a governar foi Deus que os colocou ali, mas Deus instituiu a autoridade para governar. Paulo a Timóteo diz: quero que todos os homens façam orações pelos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E Pedro diz: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Nós devemos ser sujeitos às autoridades. E há um provérbio de Salomão que diz: quando os justos se engrandecem, ou quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Ou seja, quando é alguém temente a Deus que está em posições de iminência, o povo se alegra. Mas quando é alguém que não quer nada com Deus a dominar, o povo suspira. E o Senhor diz, através do profeta Jeremias, falando ao seu povo que estava exilado, diz assim: procurai a paz da cidade, porque eles estavam noutra cidade que não a sua. Procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Portanto, nós somos exortados a procurar a paz. Claro que nós a nossa vocação principal enquanto crentes neste mundo não é, a nossa chamada não é a política. Porque a nossa política, eu já vos falei disso aqui há muito, muito tempo, a nossa cidade está nos céus, não é? E aquela palavra é politeuma. Cidade, a palavra que em Filipenses 3:20 é traduzida por cidade é politeuma, que é uma palavra da família de política. A nossa política está nos céus, de facto. Mas, no entanto, não devemos olhar para a política como algo neutro, algo que não nos diz respeito, que devemos desvalorizar. Eu lembro que até há pessoas, já vi pessoas a dizer que as eleições, tudo o que diz respeito à política é pagão.
porque vem da Grécia Antiga, portanto e eles eram pagãos, nós não devemos ter nada a ver com aquilo. Eu não creio nisso. Nós somos chamados, como lemos há pouco, somos chamados a orar pelas autoridades, a procurar ter paz e uma vida quieta. Mas muito importante, nós não devemos, e é muito importante isto, não devemos colocar a nossa esperança no homem, nem em partidos políticos. Certo? Não tínhamos essas ilusões. Porque eu posso imaginar, há 90 anos, na Alemanha, haver alguns líderes religiosos, se calhar até pastores de igrejas, ou bispos de igrejas, ou clérigos, a dizer que aquele homem extraordinário, o Adolf, vai restabelecer uma moral cristã na Alemanha, vai voltar a trazer a Alemanha aos tempos de glória do passado. E vemos o que é que ele fez a seguir. Arrastou o mundo inteiro para uma guerra e para milhões de mortos. Portanto, não coloquemos a nossa esperança nos homens. Mas, no entanto, é importante percebermos que nem todas as opções que põem à nossa frente, que são todas más, na minha opinião são todas más, mas não são todas iguais. Não pensemos, é neutro, isto é uma escolha neutra, isto tanto faz uns como outros. Pensemos só muito rapidamente em coisas que nos últimos 15 anos certas correntes políticas nos trouxeram. Trouxeram-nos o aborto, o chamado casamento homossexual, a adoção por pares de homossexuais, eutanásia, agora a autodeterminação de género, até a própria criminalização de terapias de conversão. Ou seja, se alguém tenta ajudar uma pessoa que tem tendências homossexuais, tenta ajudá-la a deixar aquele estilo de vida, isso está previsto. Querem criminalizar isto. Quem é que nos trouxe estas coisas? Não é preciso pensar muito. Porque alguém dizia que os crentes votam com carteira. Chega o dia das eleições e pensam assim: vou votar em quem? Olha, este aqui dá-me isto, este aqui. E votam com a carteira. Se vamos votar com alguma coisa, votemos com as nossas convicções bíblicas, acima de tudo. Outro desafio que também está relacionado com este, que é de liberdade religiosa. Eu não vou dizer que nós estejamos a caminhar para perseguição, como alguns de vocês, os irmãos mais antigos, talvez se lembrem, ou tenham vivido, ou ouviram a geração antes da vossa, que fundou igrejas como esta. Esta igreja está aqui há 70 anos? Sim? Provavelmente nessa altura era muito difícil estarmos como estamos aqui agora. Provavelmente com pessoas a protestar lá fora e a dificultar-nos a vida. Não creio que esteja para breve tempos desses. Mas podem vir tempos ainda assim complicados. Novamente, Romanos 13 diz que toda a alma esteja sujeita às autoridades. E diz também que se nós padecermos por amor da justiça, diz Pedro, 1 de Pedro 3,14, ele fala da seguinte maneira. Mas também, se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, daqueles que os querem fazer mal, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom porte de Cristo. Podemos padecer por amor da justiça. Não vai ser fácil. E podemos ser confrontados com situações em que temos de escolher entre a nossa liberdade, o nosso bem-estar, o nosso emprego, os amigos, um certo estatuto. Temos de escolher entre isso e a palavra de Deus. E há um exemplo muito... Vou falar de 3 exemplos de pessoas que foram confrontadas. Ou fazes o que te mandam, ou vais ter problemas.
Pedro e João disseram: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Os amigos de Daniel, quando foram confrontados com: ou adoras a imagem que o rei mandou fazer, ou te curvas perante a imagem, ou então és lançado na fornalha de fogo ardente. E a resposta deles qual foi? Deus é poderoso para nos livrar. E mesmo que não livre, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a imagem que tu me mandaste fazer. E reparem que foi muito difícil para eles. Eles não tinham ali Daniel do lado deles. Daniel provavelmente nem estaria naquele sítio, naquela altura. Eles não tinham Daniel. E reparem que quando toda a gente se curva, é fácil detectar 3 que ficam em pé. Se fosse ao contrário, ponham-se em pé, todos. Era mais fácil passarem despercebidos. Mas ali não tinham como passar despercebidos. E foi difícil, mas Deus honrou a sua convicção, a sua coragem, a sua determinação, mas eles não estavam propriamente a contar com isso. Sabiam que Deus era poderoso, mas mesmo que Deus não os livrasse, nada os iria fazer mudar de ideias. Daniel também viu-se confrontado com uma situação dessas. A sua liberdade religiosa foi posta em causa, porque tinham dito: quem orar a alguém que não o rei será lançado na cova dos leões. E ele, o que é que diz a Bíblia? Como também antes costumava fazer. Fez o mesmo. Eu não sei como é que agiria, sinceramente. São situações muito, muito difíceis. Há um sermão já de 2015 de um irmão nosso nos Estados Unidos, o John MacArthur, em que ele fala das pressões que iam começar a haver. Aquilo é quase profético, o que ele fala já há mais de 8 anos. Fala de coisas que ele dizia que viriam a acontecer, poderiam vir a acontecer, e as coisas têm vindo a acontecer de uma forma muito complicada para quem quer honrar a Deus na sua vida. E o título do sermão é We Will Not Bow. Nós não nos vamos curvar. Um pouco baseados naquela ideia dos amigos de Daniel. Apesar de achar que nós não vamos ver nos próximos tempos perseguição direta aos crentes por estarem aqui a reunir, podemos ser confrontados com situações em que temos de escolher entre ceder ou sofrer as consequências. Vamos ser coagidos a meter o cristianismo na gaveta, a agir como se não fôssemos crentes, como se não tivéssemos as convicções que temos baseadas na palavra de Deus. Temos na educação dos nossos filhos, há coisas que nós sabemos que é bíblico nós fazermos. Por exemplo, disciplinar os nossos filhos, e cada vez mais vemos os pais a serem desautorizados até perante as autoridades. No ensino, vemos coisas a serem impingidas, a serem quase forçadas aos alunos, e os pais não são tidos nem achados. Podemos ter situações bem complicadas, mas no meio disto tudo, que Deus nos livre de sermos como aquela pessoa de uma história que eu vi já há bastante tempo, que arranjou trabalho num sítio muito complicado, num sítio em que as pessoas eram hostis para com Deus. E então alguém avisou: cuidado, vê lá onde é que te vais meter, porque aquilo implicava ir meio ano para fora, trabalhar meio ano para fora. E um crente avisou este outro crente: cuidado, para onde é que tu vais, isto não vai ser fácil para ti, para estares firme. Não há problema. E quando voltou, este crente que o tinha avisado perguntou: então, como é que foi? Fizeram-te a vida negra? Não? Como é que foi? Ele disse: não tive problemas nenhuns. Estive lá aquele tempo todo e ninguém chegou a saber que eu era crente. Portanto, livrou-se de grandes problemas. Pôs o cristianismo na gaveta. E assim é mais fácil viver.
Será que é isso que nós queremos para nós? Outro desafio, o primeiro desafio, as eleições e política. O segundo desafio, a liberdade religiosa. O terceiro desafio, que vem sendo a preocupar-me cada vez mais, que é o crescimento desta ideologia de género, que está presente em tudo, nos filmes, nas escolas, livros, influenciadores, está até já na própria legislação. E o que é isto? Isto da ideologia de género basicamente vem dizer cada pessoa é aquilo que quiser ser. Nasceste homem, mas sentes-te mulher, és livre de ser o que quiseres. Ninguém tem o direito de te dizer que tu não és aquilo que tu sentes ser. Basicamente, torna a pessoa no seu próprio Deus. Eu sou Deus, eu posso ser quem eu quiser. E se eu sinto que nasci homem, mas sinto-me mulher, eu tenho direito a que tudo à minha volta ajuste a sua maneira de estar para satisfazer aquilo que eu sinto. Isto não são só ideias sem base científica que têm como alvo a destruição da família, como Deus instituiu, e desvirtuar a sexualidade. Tudo sob o pretexto de quê? Tolerância. Palavras muito bonitas. Tolerância, igualdade, diversidade, inclusão, empatia. Tudo palavras muito bonitas. Mas depois vai saber, isto é uma tirania de uma minoria. E vê-se isto, cinema, séries, televisão, livros, inclusive para crianças. Eu sei que há livros no Plano Nacional de Leitura, ou seja, livros que são recomendados para as crianças que estão na escola, que são impróprios, têm conteúdo pornográfico. Aqui não acontece tanto, mas nos Estados Unidos há situações em que pais podem confrontar a liderança da escola. São tipo assembleias de escola em que os pais vão confrontar, vão falar dos seus problemas, das suas discordâncias com a política seguida na escola. E então há pais que chegam lá e começam a ler, não vão dizer nada de especial, começam a ler excertos de livros que estão nas bibliotecas escolares. Começam a ler, aquilo é indecente ao ponto de quem está a liderar a reunião diz: para que não se pode ler isto aqui. Não se pode ler isto aqui, mas as crianças têm acesso a estas coisas na escola. Isto é terrível. A ideia é sexualizar as crianças, lançar confusão na cabeça das crianças. É normalizar a homossexualidade. E nós vemos em tudo quanto é filme, em tudo quanto é séries, em tudo quanto é telenovelas, em tudo quanto é programas da manhã, tem de ter sempre um homossexual. Porque é para normalizar, para parecer que é normal. A promoção da transexualidade. Um homem que diz que é mulher, isto é que é uma mulher. Até representam Portugal no Miss Universo. Isto pode chegar. Eu sei que pode chocar alguns. Isto vai mais cedo ou mais tarde chegar a haver uma certa tolerância em relação à própria pedofilia. Coisas que nós agora ficamos completamente chocados e podem alguns pensar: oh Daniel, tu não andas bem na cabeça, estás a dizer normalização da pedofilia. Não digo em todos os casos, mas permitir coisas que hoje são ilegais, aos poucos e poucos vai-se normalizando, as pessoas vão se habituando. Porque se nós recuarmos, e temos aqui alguns irmãos que têm várias décadas de vida cristã, de vida, e pensam assim: há 20 anos isto era impensável. Várias destas coisas eram impensáveis no mundo. Algumas delas já estão a entrar nas igrejas. Portanto, não é de admirar muito que estas coisas cheguem, mais cedo ou mais tarde. Mas o que é que a Bíblia diz sobre tudo isto? Sobre a ideologia de género. Macho e fêmea os criou. Frutificai e multiplicai-vos. Sabem uma coisa? Esta questão da transexualidade é terrível.
E eu creio que por trás está um plano maléfico do inimigo das nossas almas, do diabo, de fazer a confusão, de diminuir até a própria espécie humana. Porque quando as pessoas se esterilizam voluntariamente, não vão cumprir este propósito, frutificar e multiplicar-os. Sobre o casamento, o que é que o Senhor diz? Deixará o varão, seu pai e sua mãe, e pegar-se-á à sua mulher. É o que a Bíblia diz. É muito simples. Mas depois, o que é que o diabo vem e diz logo a seguir? Em Gênesis 1 e 2, macho e fêmea os criou, frutificai e multiplicai-vos, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e pegar-se à sua mulher. E depois o que é que vem o inimigo e diz? É assim que Deus disse. E diz o sábio Salomão: Deus fez ao homem reto, mas ele busca muitas invenções. Inventa. O homem, diz também a palavra de Deus, que o homem é inventor de males. Coisas que eu até atrever-me a dizer, aquela expressão que se usa, não lembra ao diabo. Coisas que nem vou estar aqui a elencar, porque também não é esse o propósito. Mas vemos aqui 3 desafios muito grandes: eleições e política, liberdade religiosa, ideologia de género. Vemos ataques à família, cada vez mais ataques à família. A família, como Deus a idealizou, já não é a família que nós vemos por aí fora. Vemos coisas, por vezes as coisas são ridículas na comunicação social. Eu não procuro essas coisas, mas às vezes estou no computador e aparecem notícias assim do nada, e uma celebridade qualquer mostra o novo membro da sua família. E eu penso, olha, se calhar é um filho ou uma filha, não é um cão, é um gato. E para alguns aquilo é uma família. Mas o que é que diz a Bíblia sobre a família? Deixará o varão seu pai e sua mãe a pegar-se à sua mulher. Honra a teu pai e tua mãe, diz isto aos filhos. Diz aos pais que os filhos são herança do Senhor. Filhos, sede obedientes aos vossos pais. Pais, não irriteis a vossos filhos. E diz Paulo a Timóteo: se alguém não tem cuidado dos seus, é pior que o infiel. A família é muito importante. E também há outro versículo importante que é: instrui ao menino no caminho em que deve andar. Ou seja, a família é algo que Deus valoriza muito. E é exatamente isto que o inimigo tem querido atacar sistematicamente, para destruir. Vemos a definição de casamento. O casamento já não é o que era. Quando alguns de vocês casaram, o que é que era o casamento? Era uma união entre um homem e uma mulher, com a bênção de Deus. Era algo até à morte. E com a perspectiva de gerar filhos. Hoje em dia já não há nada disto. Já não é homem e mulher, já não é até que a morte os separe. Deus já não conta para nada. Filhos. Há muitos casais que dizem: nós não queremos filhos, queremos é gozar a vida. Para que ter este estorvo? É terrível. A família está sistematicamente atacada. Agora, há certas práticas que supostamente avanços científicos, e sei que por vezes há situações em que mesmo crentes recorrem à procriação medicamente assistida, ou seja, não conseguem ter filhos de forma natural e procuram ajuda, mas depois há exageros nesta área. Por exemplo, eu dou um exemplo simples, quase todos saberão, conhecem a pessoa, mas talvez não saibam. O primeiro filho que o jogador Cristiano Ronaldo teve, não sabe quem é a mãe. Ele teve um filho com uma mulher que não conhece, que não esteve com ela, contratou alguém para ter um filho. Ou seja, criou-se uma vida, um filho, com o propósito prévio de quê? De o retirar à sua mãe biológica. Isto é horrível. É perverso. Não é o plano de Deus para a família. Supostamente a ciência, os avanços da ciência.
Nós vemos também na sociedade muitas vezes os pais a serem desautorizados. Os pais nem sequer têm conhecimento do que os filhos fazem na escola. E os pais têm de estar muito atentos. Ver bem o que é que os filhos andam a fazer na escola, o que é que eles andam a aprender. Porque a Bíblia está cheia de exemplos de grandes homens de Deus que foram uma desgraça em relação aos filhos. Eu dou aqui uma sequência de vários. Eli era um homem de Deus. Os filhos foram uma desgraça. Samuel viu o exemplo de Eli. O Senhor até falou a Samuel do que ia acontecer ao Eli por causa dos filhos. O que é que ele fez? Mesma coisa. Os filhos de Samuel foram uma desgraça. Davi soube do que se passou com os filhos de Samuel. O que aconteceu? Foi uma desgraça com os filhos. Andava preocupado era com as guerras e com as mulheres e com ir buscar mulheres que eram dos outros, e foi uma desgraça com os filhos. Os filhos eram um saco de gatos, os filhos. Não se entendiam uns com os outros. Portanto, nós precisamos estar muito atentos aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos, no caso de quem tem netos, estar muito atento. Caso contrário, o inimigo vai aproveitar a nossa desatenção. Então, os ataques à família. Então, eleições e política, liberdade religiosa, ideologia de género, ataques à família. E agora, pensemos um bocadinho. Para já, isto coisas, parece coisas fora da igreja. Agora vamos pensar aqui um bocadinho em nós, enquanto crentes na igreja. Compromisso com a igreja. Estou verdadeiramente comprometido com a igreja? Paulo, a dada altura, escreve aos Colossenses e diz, fala de Epáfras. E o que é que ele diz de Epáfras? Epáfras é o quê? Colossenses 4,12. Epáfras que é dos vossos. Epáfras é dos vossos. Ou seja, Epáfras era alguém com quem os colossenses podiam contar. Não é alguém que, olha, será que o Epáfras, será que ele vem hoje? Será que eu posso contar com ele para alguma coisa? Não, eles sabiam, Epáfras é dos nossos, podemos contar com ele. Ele está cá. E nesta mesma epístola aos Colossenses, Paulo dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. E diz Paulo também aos Romanos que nós somos o quê? Membros uns dos outros. Será que eu tenho verdadeira consciência de pertencer ao corpo de Cristo? De que sou membro dos meus irmãos? A igreja sabe que pode contar comigo. Eu cumpro o ministério que recebi no Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, preocupo-me com eles, visito-os ou cumprimento no final do culto e depois vejo-os passado uma semana e durante uma semana nem me lembro disso, nem me lembro que pertence à igreja. Eu tenho infelizmente eu não cheguei a conhecê-lo, mas o pai da minha sogra não foi um bom pai, negligente, foi um péssimo pai. E eles dizem-me que ele saía de casa para ir para a vida dele e dizia, eu quando saio de casa eu esqueço-me que tenho mulher e filhos. Dizia isso. E era terrível, porque ele de facto não dizia só, mas fazia isso. Não queria saber da família para nada. É triste, muito, muito triste. Mas será que eu, quando saio desta porta para fora, eu poderei dizer, eu durante a semana esqueço-me, nem me lembro que pertenço ao corpo de Cristo, que sou parte desta família. Eu às vezes tento, e até consigo, durante o Natal, eu esqueço-me que sou professor. Que é uma maravilha. Tento esquecer-me, desligar um bocadinho durante 15 dias. Ainda vou podendo, não é? Claro que às vezes há professores que têm muito trabalho, diretores de turma e outras coisas, e não podem desligar. Eu tento desligar esses 15 dias, esqueço-me que sou professor, mas isso é o nosso trabalho, não é a coisa mais importante das nossas vidas. Agora, pertencermos àqueles que são do Senhor, pertencer ao corpo de Cristo tem de ser o mais importante. E será que eu me esqueço durante a semana? Nem subiu ao meu pensamento. Estou presente nos cultos. Estou presente na ceia do Senhor.
Quase que o que posso ouvir o Senhor a dizer-nos aquelas palavras: nem meia hora pudestes vigiar comigo. O Senhor diz: nem uma hora pudeste vigiar comigo. Disse aos seus discípulos que adormeceram no jardim de Getsemane. Nem meia hora. Eu vou a várias igrejas e anunciar a palavra de Deus e vejo isto a acontecer muito. Várias pessoas que estão no culto de pregação e só vêm para o culto de pregação. É só meia hora antes, poderiam vir para estarem a celebrar a coisa mais fantástica que lhes aconteceu. É a mesma coisa mais fantástica. Eu não sei se alguém consegue imaginar algo mais fantástico do que o Senhor Jesus Cristo vir a este mundo para dar a sua vida em meu lugar e me resgatar de uma vã maneira de viver e me proporcionar uma vida eterna com Ele. Se alguém consegue encontrar uma coisa melhor, pode depois dizer, mas não há nada melhor. E eu não tiro esta meia hora para me lembrar com os meus irmãos, com aqueles que partilham da minha fé, este facto decisivo na minha vida. Outra preocupação que eu tenho, outro desafio, é a secularização. Ficarmos demasiado à vontade com este mundo. Demasiado à vontade com este mundo. Lembra-se que aqueles que são do Senhor são embaixadores num território hostil, num território que declarou guerra a Deus. Imaginem o embaixador da Ucrânia na Rússia. Não deve haver, não há. Estão em guerra, não é? Mas imaginem que a Ucrânia tinha decidido deixar lá um embaixador na Ucrânia. E o embaixador ucraniano na Rússia. E o embaixador ucraniano começava a dizer: realmente os russos têm razão. A Ucrânia merece isto. Começa a papar, passa a expressão, a propaganda do inimigo, depois começa a pensar como o inimigo. Imaginem o ridículo que isto seria. Mas nós, se não tivermos cuidado, podemos cair nesse erro. Paulo é muito claro, diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não adquiram a forma deste mundo. Porque a maneira deste mundo de pensar é completamente antagónica para com Deus. Não quer nada com Deus. O lema deste mundo é: não, Deus. Deus, eu não quero nada contigo. Eu quero ser Deus. Fora. Eu é que mando. Este é o pensamento do homem. A dada altura, e vamos ler essa passagem, então depois vocês vão dizer, e com razão: então Daniel está ali a falar, fala, eu não vejo a folhear a Bíblia, se calhar nem valia a pena ter trazido a Bíblia. Não, são muitas passagens e o tempo escasseia, mas eu estou a citar as passagens conforme elas estão. Há uma passagem, mas esta aqui eu tenho de ler, que é das passagens mais extraordinárias que nós lemos na Palavra de Deus, que é Tito 2:11. Tito 2:11, eu vou começar a ler, depois se puderem acompanhar. Tito 2:11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Aguardando o quê? A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O Senhor fez isto tudo por nós, para que nós fôssemos um povo exclusivo, um povo especial, um povo zeloso de boas obras. E depois o que é que eu faço com isto? Eu quero ser como os outros. Conhecem provavelmente aquela história, penso que a maioria conhecerá, de quando Samuel era profeta de Deus e lá está, os filhos dele eram uma desgraça, que a Bíblia fala disso, o Joel e o Abias, que não davam uma para a caixa em termos espirituais, eram corruptos, aceitavam subornos,
Eram bons para a política, estavam bons para a política. E então, eles eram maus. Então, os anciãos de Israel, o que é que dizem? Samuel, tu és velho, os teus filhos não estão em moda. Nós queremos um rei. E a dada altura dizem o quê? Vamos ler, que vale muito a pena esta expressão, que eu só tenho aqui uma frase muito curta deles. Então, primeiro livro de Samuel 8:20. Primeiro livro de Samuel 8:20. Porque Samuel tenta demovê-los, dizer, olha, vocês não estão a ver o que é que estão a pedir. Vocês estão a pedir um rei. Olha que isto, ele vai fazer a vossa vida muito complicada. Vai tirar isto e aquilo, os vossos filhos, o melhor das vossas colheitas, o melhor do vosso gado e não sei o quê. Então, versículo 18, 8:18. Então, naquele dia, quando acontecer tudo isto e o rei vos tirar as coisas todas, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Há uma outra versão que diz, nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ser como os outros. Isto é terrível. E nós podemos cair neste mesmo erro. Sabemos que este mundo não quer nada com Deus e lá vamos nós atrás, conformando-nos com este mundo. Há uma expressão que é assim, nós somos o que comemos. E agora deve pensar, de que é que eu me estou a alimentar? É da palavra de Deus ou da propaganda do inimigo? Daqui a pouco irá estar uma pessoa que é muito, muito cómica, muito engraçada, faz umas piadas muito giras na televisão. E é um grande entertainer. E muita gente ouve o que ele diz. Mas o que ele diz é propaganda do inimigo. E por vezes as pessoas riem-se, olha que engraçado, realmente, e depois até começam a pensar como ele. E como os influenciadores, as pessoas que têm voz na televisão, voz nas redes sociais. E são essas pessoas que nos vão influenciar. Será que eu influencio aqueles à minha volta ou deixo que eles me influenciem? Será que eu penso, não só pensar, mas também as minhas ações refletem que eu tenho a mente de Cristo? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Será que eu penso como Cristo? Olho para as coisas com os olhos da fé, com os olhos, com o meu paladar. Provo as coisas com um paladar que resulta de um conhecimento e uma prática de leitura e de estudo da palavra de Deus. É que se o meu hábito for, passa a expressão, papar a propaganda do inimigo, depois não é de esperar que eu pense com a mente de Cristo. Vou pensar como o mundo pensa. Vou achar que é tudo, todas estas coisas, algumas das coisas que vos falei, está tudo bem. Qual é o teu problema? O mundo evolui. De que é que estás para aí a falar? E por vezes já houve situações em que eu pensei para mim mesmo, e já cheguei mesmo a dizer, eu não acredito que tenho de te explicar porque é que isto está errado à luz da palavra de Deus. Torna-se extremamente desconfortável ver pessoas que eu pensava, esta pessoa deve pensar, acho que é óbvio, este assunto é tão claro, tão óbvio, que nem devia estar aqui a trocar palavras a debater o assunto.
com alguém que se diz crente. Mas infelizmente o paladar das pessoas já está tão afetado pela maneira de pensar deste mundo que já parece tudo muito bem. Acima de tudo, o desafio mais importante é a relação com Deus. É o desafio mais importante de todos. Por tudo o que falei antes, tanto as questões mais sociais, como as questões de igreja, da secularização, tudo é muito menos importante do que a nossa relação com Deus. Será que eu conheço verdadeiramente o Senhor? Será que eu conheço como meu único e suficiente Salvador? E por vezes as pessoas dizem, sim, eu conheço Deus. Eu sei, eu conheço Deus. Mas eu dizer que conheço Deus não é a mesma coisa que ele dizer eu conheço-te. Não é a mesma coisa. Porque há alguns que dizem que o conhecem. O que é que o Senhor vai dizer? Nunca vos conheci. Partai-vos de mim. Pessoas que dizem que o conhecem. Eu vou só dar aqui uma ilustração, eu já estou a terminar. Uma ilustração. Imagina que eu vou a Lisboa e quero ir falar com o Presidente da República. Falar com o Presidente da República e chego lá à porta. Eu estou a caricaturar a situação, as coisas não são assim, mas chego lá e digo, olha, eu quero falar com o Presidente. Olha, mas tem hora marcada, ele está a contar consigo. Eu disse, não, mas eu conheço. Eu conheço. Oh, meu amigo, toda a gente conhece. Em Portugal, toda a gente o conhece e mais de 90% das pessoas tiraram selfies com ele. Portanto, tu dizes que o conheces, opa, isso é relativo, não é? Mas eu conheço. Não. E, entretanto, está a passear lá nos jardins do Palácio de Belém, está a passear o Presidente. E olha e diz, olha, Daniel, então, estás bom? Deixa-me entrar. Eu conheço. Podem deixá-lo entrar. Bem, como é diferente eu dizer que o conheço e ele dizer que me conhece. Faz toda a diferença. E alguns dizem que conhecem Deus, mas não conhecem verdadeiramente. Porque há pessoas a quem Deus, infelizmente, terá de dizer, nunca vos conheci. Porque nunca o conheceram verdadeiramente, como o diz a palavra de Deus. Não conheceram o Senhor Jesus Cristo como o único meio pelo qual podem ser reconciliados com Deus. Oseias diz, naquele versículo famoso de Oseias 6.3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, nós que já conhecemos o Senhor, o que é que vamos fazer este ano? Vamos procurar conhecer mais o Senhor? Será que vou passar mais tempo em oração, na leitura da palavra de Deus? Vou tentar ler a Bíblia num ano? É algo que é importante. Lermos a palavra de Deus toda, porque há coisas que às vezes nós nem sabemos que estão na Bíblia e estão, e ao lermos aprendemos sempre. Vou anunciar o Senhor aos outros. Vou falar da pessoa mais importante da minha vida aos outros. Ou vou guardar para mim mesmo? E será que vou considerá-lo em tudo o que faço? Colossenses 3,17 diz assim: E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. E Provérbios 3,6: Confio no Senhor de todo... Não é bem isso. Provérbios 3,6, desculpem. Reconhece-o. No primeiro versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe que eu tenho o Senhor em consideração em tudo o que faço. Ficam estes desafios para este ano de 2024. Eleições e política, liberdade religiosa, ideologia de género, os ataques ferozes do inimigo à família. E nós que somos do Senhor devemos pensar o quão comprometidos estamos com a Igreja. A Igreja é assim tão importante quanto isso? Ou é apenas um clube que eu, vou lá 1 hora por semana ou um bocadinho mais
quando é o Daniel a pregar, normalmente é um bocadinho mais, de resto normalmente é 1 hora por semana. É isso? A secularização. O estarmos demasiado confortáveis com este mundo. E, acima de tudo, se vamos levar a nossa relação com Deus mais a sério. Porque, de facto, deve ser o mais importante nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça, nos abençoe e nos faça estar firmes nele, neste novo ano.